Bom, pessoal, boa tarde a todos novamente. Agradeço aí pela participação de todos. É, Nós estamos aqui hoje, né, para falar de assuntos muito importantes aqui. Então, vou me apresentar. Eu sou o Fábio Noronha, coordenador da Comissão de Prevenção a Fraudes e do GT de Ações de Conscientização sobre Golpes e Fraudes da BBC. Eu também atuo como especialista em segurança digital no Banco Sicredi. Esse é o ABC Talks, seu encontro com as novidades e tendências do setor financeiro. Nossos temas de hoje são educação financeira e segurança digital. Como podemos adquirir uma maior consciência para se proteger de fraudes e golpes financeiros e de que forma a educação financeira pode ajudar nesse contexto? Esses dois assuntos, eles são abordados na Semana Nacional de Educação Financeira, a Semana ENEF. A Semana INEF de 2024 é uma iniciativa promovida pelo Banco Central e pela CVM, que começou na última segunda-feira, dia 13, e termina no próximo domingo, dia 19 de maio. A Semana INEF trata ainda sobre a solidariedade aos irmãos gaúchos, vítimas das enchentes em todo o estado do Rio Grande do Sul. E aí, para debater comigo aqui sobre segurança e educação financeira, trago dois convidados aqui especiais. Cíntia Sena, doutora em Educação Financeira pela Florida Christian University, colaboradora em diversos veículos de comunicação sobre o tema, professora universitária e educadora financeira na Desop. A Cíntia também é autora do livro Independência Financeira ao Alcance das Mãos. Boa tarde, Cíntia, seja bem-vinda. Boa tarde, Fábio. Muito obrigado o convite. Esperamos aqui contribuir um pouquinho com essas informações. Perfeito. E também temos aqui o Fábio Lopes, que está representando o Departamento de Promoção da Cidadania Financeira do Banco Central. E o Fábio é autor do livro A Sociedade da Fortuna. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Fará. É um prazer estar aqui com vocês, falando de um tema tão importante nessa Semana Nacional de Educação Financeira. Bom, antes de a gente iniciar aqui o bate-papo, né, vou lembrar novamente que o chat está aberto para as perguntas, né? E vou pedir aqui uma ajuda para o Fábio para falar um pouco sobre a história da Semana INEF e como podemos participar dessa 11ª edição, que além de se consolidar como um marco para o país, né, vem abordando temas importantíssimos aqui para a sociedade: a segurança digital, né, a educação financeira e a solidariedade aos irmãos gaúchos que estão sofrendo aí com as fortes chuvas. Legal. Bom, a Semana Nacional de Educação Financeira, a gente não acredita, a gente está vivendo a 11ª Semana Nacional de Educação Financeira. Em maio de 2014 aconteceu a primeira. O Brasil tem, desde 2010, uma estratégia nacional sobre esse tema, a INEF, Estratégia Nacional de Educação Financeira. E 4 anos depois que ela foi promulgada, ocorreu a primeira semana. Nos moldes, aí a gente pode imaginar como um outubro rosa. Então, eu digo que a Semana Nacional de Educação Financeira é uma conquista do país, ela é nossa. É uma semana que a gente tem um espaço para lembrar da importância de cuidar bem do nosso dinheiro. Isso em âmbito individual e familiar. E é um espaço também que as instituições fazem, públicas, privadas, bancos, instituições de ensino, para levar para a imprensa esse tema, promover o tema. Assim como eu estava pensando aqui, quando que o Outubro Rosa foi criado? Ninguém sabe muito, as poucas pessoas sabem por quem e quando. Foi uma fundação nos anos 90 que começou a distribuir as fitinhas rosas numas corridas para lembrar da prevenção contra o câncer de mama. E dentro disso, a Semana Nacional de Educação Financeira também foi criada, né, lá atrás. E a gente está vivendo a 11ª. Ela é uma ideia de Banco Central, CVM, tem outros órgãos envolvidos, como o SUSEP, Secretaria do Tesouro Nacional, o Ministério da Educação, Senacom, Previc, Ministério da Previdência Social, diversos órgãos de regulação do Brasil, mas basicamente ela não é desses órgãos, ela é nossa, da população. E a gente quer que ela cresça. E esse ano o tema basicamente era proteção financeira.
Porém, teve uma reunião, como o Fábio falou agora há pouco, o tema mudou devido às necessidades. O tema da Semana Nacional de Educação Financeira de 2024 é proteção financeira e solidariedade aos irmãos do Rio Grande do Sul. Então, diversas ações de educação financeira gratuita estão sendo feitas pelo Brasil, e muitas delas estão buscando o apoio, doações para os irmãos do Rio Grande do Sul que estão vivendo esse problema tão grave nesse momento. Então, a gente começou segunda-feira, vai até domingo. Para nós, eu tenho certeza que nesse evento, que é para nós, pessoas físicas que estão assistindo e para instituições que a gente representa, eu tenho certeza que às 6 horas da tarde, quem está aqui vai sair com pelo menos uma informação, uma coisa importante para si, para sua família, e pelo menos uma ou duas para levar para sua organização. Tenho certeza disso. Excelente, Fábio. Obrigado pelo importante overview aqui sobre a Semana INEF, né? A Semana INEF, como a gente está enfatizando aqui, né? Tem a questão de prevenção contra fraudes e golpes. E por que que esse tema se torna tão relevante no Brasil, né? A gente tem dados que a cada 10 transações bancárias, 8 já são realizadas em canais digitais. E por esse motivo, né, a segurança da internet e nos meios digitais ela é vital. Mas aqui eu queria ressaltar que a segurança digital ela se torna mais efetiva quando a pessoa, além de usar as novas tecnologias, saber os mecanismos de segurança que são providos pela sua instituição financeira, também tem na sua formação uma boa educação financeira. Então, acho que são dois temas super importantes, né? E tendo essa consciência de que os assuntos andam em paralelo, acho que as pessoas podem fazer ali uma proteção bem importante dos seus recursos. Feita essa introdução aqui, eu gostaria de chamar a Cíntia para explicar para a gente como os conceitos básicos de finanças podem impactar diretamente na qualidade de vida das pessoas. Excelente. Muitas das vezes, né, a gente acaba aprendendo a lidar com dinheiro de maneira empírica, né, porque meus pais me ensinaram que recebeu já tem que gastar. Então a gente foi, recebeu lá, fez um primeiro trabalho, recebeu já a conta corrente, já recebeu o limite na conta, cartão, e muitas das vezes a gente nem tem noção do que fazer com tudo isso. Para onde eu vou, o que que eu faço, o que que é importante naquele momento, como funciona. Então, quando a gente pensa nesses conceitos básicos de finança, é ter essa primeira noção do que é o dia a dia, né, desse lidar com dinheiro, seja nas minhas compras lá no supermercado, na feira, seja nesse lidar com o sistema financeiro, que é um meio que nos facilita no dia a dia, naquilo que a gente quer conquistar e realizar, só que eu preciso entender. Infelizmente, por falta deste conhecimento, por falta desses conceitos básicos, nós hoje temos uma realidade de mais de 70 milhões de pessoas inadimplentes. E se a gente for de fato entender, boa parte delas estão nessa situação, não porque, olha, eu fiz, eu não quis pagar e eu fiz mesmo de propósito. Boa parte está nessa situação principalmente por não entender o funcionamento desses mecanismos, não entender uma ferramenta que está cada vez mais à nossa disposição, que é o crédito. O que que é um crédito? Como ele funciona, né? Então, quando a gente pensa em conhecimentos básicos da área financeira, ela está muito atrelado com, primeiramente, a informação, né, esse acesso. Segundo, eu desenvolver essa prática, eu fazer essas experiências de entender, vou trabalhar aqui com o meu dinheiro, vou trabalhar com o meu cartão, como que funciona? E muitas das vezes vão ter ferramentas que para o meu perfil comportamental, então a gente já vai começar a entender que dinheiro não é só racional, né? Tem muita parte emocional. E pode ser que o meu perfil não sabe ali naquele momento lidar com algumas ferramentas e tá tudo bem, eu só tenho que reconhecer e deixar temporariamente. E vou fazendo um processo de aprendizado. Então a gente fala que nem quando criança, né, a gente não sabe tudo, vai aprendendo aos poucos, e eu preciso primeiramente ter
acesso a essas informações. Eu acredito que a Semana NF traz esse primeiro papel, né, de mostrar que existe alguma coisa para que a gente possa desenvolver e com isso ir desenvolvendo ali os hábitos, o comportamento que vai nos ajudar a usar tudo que está à nossa disposição. Legal, Cíntia. Fábio, tem algum complemento aqui para passar para a gente? Acho que a Cíntia trouxe conceitos fundamentais, né, sobre os primeiros passos, conceitos fundamentais de finanças. No Banco Central, a gente brinca com uma sigla, a gente fala do PLA-POU-CRE, que seria o PLA de planejamento, o POU de poupança ativa, você buscar formar reservas, e o CRE de busca do crédito consciente. Então, se a gente pegasse e colocasse a educação financeira, as finanças pessoais, numa caixinha, de forma muito resumida, esse PLA-POU-CRE, planejamento, poupança e uso consciente do crédito, seriam os conceitos básicos. E como a Cíntia falou, não são conceitos apenas matemáticos, mas é a vida como um todo. Você planejar suas ações, você buscar um objetivo de formar reservas para aposentadoria, para emergência, ou para sonhos, por exemplo, e ter as ferramentas de crédito, você saber como que elas funcionam e o que elas impactam a sua saúde financeira. Então, eu acho que esses são os conceitos básicos e que eles têm impacto não apenas no seu bolso, não é uma coisa de economista, de bancário, banqueiro, etc. É uma coisa de todos nós no nosso dia a dia. Então, uma das coisas é você trazer educação financeira para perto. E assim que você traz para perto, você começa a entender mais esse ferramental e utilizá-lo para melhorar a sua saúde financeira como um todo. Excelente, Fábio. E a gente falou aqui muitos conceitos básicos, né, de como utilizar as nossas finanças, né? E quando a gente fala aqui, né, de transformação digital, né, a gente viu que a pandemia, né, ela nos trouxe ali um grande desafio, né, de nos colocar diante de um cenário digital muito mais intenso, né, e mudou drasticamente a relação das pessoas com o consumo, com finanças, né. Grande parte das nossas situações do cotidiano passaram a ser resolvidas na tela do nosso smartphone, do nosso computador, né? Seja para pagar uma conta, realizar uma transferência, e aí o Pix, né, foi criado ali pelo Banco Central e caiu no gosto dos brasileiros, né? Então é uma das transações mais utilizadas hoje em dia. Então as pessoas quando vão pedir comida, em veículos de aplicativo, elas estão lidando ali com o smartphone, com o computador, né? Então por isso que a questão aqui da educação digital, assim como a educação financeira, ela é super importante. E aí, nesse, né, conceito aqui de dar os primeiros passos no mundo digital, né, queria pedir para o Fábio, falando, né, da especialidade dele aqui de finanças, quais seriam os primeiros passos, né, para quem deseja iniciar um planejamento financeiro, mas que seja efetivo mesmo, Fábio? Fala para a gente. Nossa, tem várias metodologias para a gente fazer um planejamento financeiro efetivo. Eu vou passar uma que seria assim, 3 passos básicos. E para algumas pessoas pode ser frustrante, porque elas são básicos mesmo. E serviria para tudo na nossa vida. E por que não para planejar nossa vida financeira? O primeiro passo é fazer um diagnóstico. E nesse diagnóstico é saber onde eu estou. E tem 2 pontos aí. Um é você saber seu fluxo de caixa, que basicamente é quanto eu ganho e quanto eu gasto. Eu ganho mais do que eu estou gastando? A meu fluxo de dinheiro é constante? Eu sou um assalariado? Eu sou um autônomo? Tenho variações durante o mês ou não? Então você vai fazer esse primeiro diagnóstico, ver a sua renda e as suas despesas. Basicamente as pessoas chamam isso de orçamento, eu chamo de foto financeira. É você fazer seu diagnóstico. E nesse diagnóstico ainda, você vê a sua parte que chamam, os economistas poderiam ser de uma análise patrimonial, né? Um nome complicado, para você ver basicamente o que eu tenho de reservas, de investimento, terreno, alguma coisa assim, e o que eu tenho de dívidas. Dívidas com parentes, com amigos ou com bancos. Então, eu vou ter o meu diagnóstico. Esse é o primeiro passo, é saber onde eu estou.
Depois que você tem essa foto, você vai para o segundo passo. Vai saber quais são os seus objetivos. Ah, meu objetivo é sair das dívidas caras. Meu objetivo é trocar de casa. É fazer uma reserva financeira para o meu filho. O meu objetivo, Fábio, é ter tranquilidade financeira. Eu não quero nem pensar nisso. Eu quero ganhar mais do que eu ganho. Então, você lista seus objetivos, alguns deles. Vamos dizer que seu primeiro objetivo é sair das dívidas caras. E aí, o terceiro ponto aqui dos primeiros passos é você partir para ação. Partir para ação com um plano para cada objetivo. E cada objetivo baseado na sua característica financeira que você viu no seu primeiro passo, baseado no seu quanto você ganha, quanto você gasta, se você tem algumas reservas ao patrimônio, ou se você tem dívidas. Vamos dizer aqui, no nosso caso, que o objetivo da pessoa é sair das dívidas caras, zerar as dívidas caras. Daí ela pode fazer um plano. Daí, nesse plano, ela poderia vir aqui, peguei aqui 3 passos, para ser rapidinho, para a gente sair com dica. O primeiro passo seria ver qual que é o número da virada. É você colocar quanto você ganha, colocar seus gastos, exceto essas dívidas caras que você não está conseguindo, e descobrir, olha, meu número mágico é R$ 150. Eu ganho, por exemplo, 1.000 e gasto 850. Então, eu tenho R$ 150 por mês, é o número da virada, para negociar com esses inadimplentes. Com essa inadimplência, a Cíntia falou, quantos inadimplentes tem no Brasil? Eu vou negociar com eles, mas meu número da virada são R$ 150 por mês. É isso que eu posso pagar por mês para ir amortizando, para pagando essas dívidas. Daí o segundo passo é fazer a lista vermelha, é colocar essas dívidas no papel. Dívida com a avó, dívida com a padaria, dica com o banco ABC, dica com a concessionária de água, mas não é bagunça, você vai colocar em ordem. Serviços essenciais lá em primeiro lugar, luz e água, ninguém quer ficar no escuro. Depois você pode colocar dívidas com bens em garantia, para você não perder aquele bem. E daí, por ordem de juros, dos juros mais caros para os mais baratos. Daí você tem essa lista vermelha, você vai para o terceiro ponto final aqui nos nossos primeiros passos, que é o plano de ação, é para você negociar com os credores. Daí você vai com o seu número mágico, R$ 150, e você vai negociar. Vamos dizer aqui, nosso exemplo, você tem uma dívida na padaria de R$ 1.100 e uma dívida com a sua avó de R$ 300. Aí você pode fazer uma proposta. Vou pagar 11 parcelas de R$ 100 para a padaria e 6 parcelas de 50 para a avó, daí os 150. Claro, vai ter juros, pode ter juros com a padaria, pode negociar o prazo, daí você vai negociar, tenta. Você pode diminuir um pouco os juros, esticar um pouquinho o prazo, mas tudo naquele número mágico que você tem. Isso é planejamento. E aí você tem o poder nas mãos, porque você sabe mais ou menos quanto você ganha, quanto você gasta, quanto sobra, e daí é um número real que você pode utilizar na negociação. E essa é uma negociação sustentável, porque você vai conseguir honrá-la ao longo do tempo. Então, educação financeira serve para nos dar ferramentas úteis para a gente conseguir melhorar a nossa vida em geral. O dinheiro não é um objetivo por ele próprio. E a educação financeira, muito menos. A gente quer ter esse aprendizado. Eu dei aqui um exemplo básico, didático, mais simplificado de primeiros passos, mas para mostrar para as pessoas que com um planejamento simples, é possível, por exemplo, montar um plano sustentável de sair das dívidas. Excelente, Fábio. Eu acho que, como tudo na vida, né, um bom planejamento é a chave do sucesso aqui. Como eu gostaria de ter tido essa tua aula aqui há 30 anos atrás, né, para começar ali a conviver com o mundo das finanças, né? Então, é bem importante aqui os insights que você trouxe. E você, Cíntia, o que que você tem para contribuir com a gente? Perfeito, excelente contribuição aí do Fábio. Eu acho que esse primeiro passo, né, do diagnosticar, né, encarar a realidade, é um dos passos que, infelizmente, a gente acaba adiando, né? Principalmente porque ainda existe aquele receio de primeiro falar sobre dinheiro.
De segundo, assumir que tem dívidas e não tem problema nenhum, não é um pecado, não é crime ter dívidas. Então, muitas das vezes, as pessoas não fazem esse primeiro passo do diagnóstico porque elas não querem encarar essa realidade. Uma vez ao encarar a realidade, a gente vai ter que mudar. E aí, mudar, além dessas decisões que eu vou fazer, seja, né, para sair das dívidas, seja para realizar um sonho, eu vou ter que mudar os meus hábitos. Então, quando eu paro para olhar essa minha movimentação de ganhos e gastos, eu tenho que olhar para um momento ali, para me dedicar e enxergar que é a minha situação atual. Ela não vai ser sempre assim. Então, é o momento que eu posso, sim, olhar e propor mudanças para que eu possa ter, em pouco tempo, respirar melhor, poder usar melhor esse dinheiro que chega até as nossas mãos. Infelizmente, a gente viu muito, né, essa situação na prática durante a pandemia, que muitas pessoas não tinham esse hábito, né, de fazer esse planejamento, essa organização, e por conta da pandemia, pessoas que não puderam mais gerar a sua renda, tiveram que encarar essa realidade, só que já num cenário sem entradas de recursos. Então, a orientação aqui é aproveitar que eu tenho as minhas entradas de recursos e não esperar faltar para encarar a realidade. Vamos já parar e fazer essa movimentação, enxergar e vou ter que, às vezes, reduzir, sim, alguns gastos, mudar alguns comportamentos para encaixar ali aquele meu sonho, aquele meu desejo, aquela minha renegociação de dívidas, e eu saber que é algo que vai ter um fim, né? Tem um ponto ali. E a partir disso, eu começar a olhar um pouquinho diferente. Antes de eu fazer qualquer compra, eu ter ali o meu orçamento e ver se eu posso ou não fazer aquela aquisição. Então, é importante a gente olhar o instrumento chamado orçamento financeiro como um direcionador que vai me auxiliar a ter esse acompanhamento dos meus ganhos e gastos, não só de um mês, mas de preferência dos próximos 12 meses, para que assim eu consiga estar no comando, no controle, e mesmo que acontecer alguma situação que a gente não espera, a gente tem um pouquinho mais de tempo de reorganizar a rota. Excelente, Cíntia. Nesse contexto, né, vocês trouxeram aqui bastante informação sobre planejamento, né, como que eu faço esse diagnóstico, né, super importante. E quando eu tenho uma foto, né, do meu atual cenário, né, a gente vai partir para as ações, né? E dentre essas ações tem desde que onde eu vou conseguir, por exemplo, uma entrada de recursos, né? Vou pegar um empréstimo, né? Ou está sobrando dinheiro, onde eu vou investir, né? Então, nesses momentos em que a pessoa tiver ali com as ações já mapeadas, o que que ela vai fazer? Algumas dicas aqui bem importantes de como que a pessoa sequencia essas ações, né? Então, buscar ajuda com familiares que já tenham feito isso, buscar profissionais e empresas qualificadas e idôneas, né? Porque a gente vê muita coisa na internet, né? Empresas que oferecem empréstimo com juros muito baixos, né? Mas em contrapartida pedem a antecipação de algum recurso, né? A gente vê também investimentos que pagam ali mensalmente 8, 10%, né? Coisas que são bastante difíceis de acontecer na prática. Então, a gente percebe que é, se a pessoa fez todo um planejamento, né, para ter ali as suas finanças mais saudáveis, conseguir sair de uma situação mais difícil, ela tem que também estar cercada de cuidados, né, para não cair em armadilhas, né, porque, como eu falei, né, existem vários tipos de golpes que são aplicados aí pelos criminosos, de pirâmides financeiras, né, falsos empréstimos, e tem casos de que pessoas que perdem economias de uma vida inteira quando cai num golpe, quando cai numa fraude, né? Então é um desastre, né? A pessoa preparou ali a vida inteira, fez uma poupança, depois aplicou tudo num investimento para ganhar um valor a mais, e aí no final era uma pirâmide financeira
né, que ela foi enganada. Então, é bem importante a gente estar com essa consciência, né, de que a internet ela tem bastante informação útil, mas também tem bastante armadilhas que a gente tem que aqui, com o conhecimento que a gente adquire, né, sobre o que pode ser real ou fantasioso, né, a gente discernir da melhor forma. E aqui, né, falando desse assunto, né, de planejamento financeiro, né, eu queria aqui pedir para a Cíntia, né, falar para a gente um pouquinho qual que é a importância dessa educação financeira, Cíntia, ela ser contínua ao longo de toda a vida da pessoa. Perfeito. Acho que se a gente parar para pensar um pouquinho, lidar com dinheiro não é só um momento da vida, né? Hoje a gente está lidando com dinheiro, amanhã vamos precisar lidar com dinheiro, depois de amanhã vamos precisar, seja eu quando criança, seja eu adulto, seja eu já aposentado. Então, friamente pensando, o instrumento dinheiro que foi desenvolvido aí pelo ser humano, ele faz parte da nossa vida, né? A todo instante, desde o momento até antes de eu nascer, até o momento que eu deixar este planeta. Então, o dinheiro é um instrumento que faz parte do meu dia a dia, assim como um dia eu aprendi a lidar com esta ferramenta chamada caneta. Então, eu preciso aprender a lidar com a ferramenta chamada dinheiro nas suas diversas formas, né? O físico, o digital, né? Ou por aproximação que a gente nem vê mais o dinheiro transitando, né? Ele já vai embora que a gente nem sente, e aí com isso a gente acaba gastando mais ainda. Então, a gente começa a entender que a todo momento eu tenho que saber tomar decisões com uma coisa que vai impactar nessas decisões, que é o dinheiro. Se a todo momento eu tenho que tomar alguma decisão, seja de compra, seja de venda, seja de investimento, seja de crédito, eu preciso ter educação financeira em todas as fases da minha vida, porque eu vou ter momentos que eu vou estar começando a trabalhar, vou ter momentos que eu vou estar, às vezes, aproveitando uma viagem, um intercâmbio. Vai ter momentos que eu já vou querer relaxar um pouquinho, vou estar na minha aposentadoria, e todos eles eu vou ter que entender que decisões, que escolhas, que comportamento eu vou ter naquele momento. Então, não dá para a gente pensar, e por isso que a gente tem, né, já há 11 anos aí a Semana INEF, não dá para parar aqui, porque eu tenho que continuar tomando decisões, né? Existe até algumas pesquisas que falam que ao longo de um dia nós tomamos cerca aí de mais de 35 mil decisões. Ou seja, a cada decisão que eu estou tomando, uma parte dela tem componente financeiro. E eu preciso ampliar o meu conhecimento, o meu desenvolvimento para poder tomar melhores decisões e, consequentemente, aproveitar melhor as oportunidades que se apresentam e também as mudanças tecnológicas, né, as questões que a gente tem de segurança, para que eu possa estar resguardado em qualquer de uma dessas situações. Perfeito, Cíntia. Eu queria as contribuições do Fábio também sobre esse tema. Eu estava pensando aqui, enquanto a Cintia falava, Fábio, que muita gente fala assim, olha, esse negócio de tratar com finanças tem que ter perfil. Isso é com meu marido, isso é com a minha esposa, isso é com meu filho. Daí eu tenho um caso aqui que eu vou falar para vocês que mostra que não é para o perfil, é para todo mundo e tem que ser constante ao longo da vida. Lidar com as finanças não é uma punição, é uma coisa que a gente aprende com o treino e vai ter resultados para a nossa vida como um todo. Por exemplo, vamos pegar duas famílias que têm moram mais ou menos na mesma cidade, têm mais ou menos o mesmo padrão de vida e os gastos. Para o nosso exemplo aqui, vamos dizer que essas famílias ganham uma receita de R$ 5.000 cada uma. A primeira família é uma família que gasta um pouquinho a mais do que ganha. Vamos dizer que ela gasta por mês 5.120. Só R$ 120 a mais. Pouquinho, né? Então, ela quase no zero a zero ali.
ela ganha 5 mil e todo mês ela gasta 120 a mais. Então, ela tem um padrão de consumo, vive o mês e vai gastando 120. E esses 120 reais a mais, todo mês, ela pega no banco, ali no cheque especial, vamos dizer. E vamos dar, assim, para caráter de exemplo, que esse valor 5% ao mês, certo? E essa família vai viver 120 a mais todo mês, um pouquinho a mais, com uma taxa de 5% de juros sobre esses 120 que ela gasta a mais. A outra família gasta praticamente a mesma coisa, só que ela é poupadora em 120 reais. Então ela gasta 4.880 e poupa 120 reais, certo? Então, veja, 4.880 para 5.120, se você pensar, essas famílias têm praticamente o mesmo padrão de consumo. Se ela fazer pesquisa de preço, pode ser que a família que gasta menos consome até mais, dependendo dos lugares que ela compra, do momento, das negociações, das despesas delas. E esses 120 reais que ela poupa, vamos dizer que ela põe numa aplicação financeira que rende 0,5% ao mês, certo? Caráter de exemplo. Aqui a gente já tem dois conceitos. O conceito de juros ao longo do tempo, que a gente vai falar do valor dele, e outro que não é um conceito, mas é uma coisa da realidade, que o custo das dívidas não planejadas, principalmente, 5% ao mês, é muito maior que o rendimento que a gente tem nas nossas aplicações financeiras em geral. E esse é um ponto que muita gente fala assim, mas eu vou ganhar só 0,5%, não vale a pena poupar. Então, essas coisas emocionais, essas frases vão se arraigando e ao longo do tempo, que é o nosso tema aqui, como que a educação financeira pode ajudar ao longo do tempo, fazem um efeito muito grande. Antes de entrar na nossa live, eu fiz as contas aqui na calculadora do Banco Central, uma ferramenta gratuita que está disponível para fazer cálculos financeiros, tá? Então, imagina, depois de 5 anos, essas duas famílias vivendo. A família que poupou 120 reais todo mês, ao final de 5 anos, 60 meses, vai ter uma poupança ali de aproximadamente 8.414 reais. Nossa! Praticamente quase ali, 2 salários, né, da família, 5 mil reais, 8 mil, um salário e pouco. Ela tem uma reserva e ela viveu durante esse tempo. Então, tem gente que fala assim, nem valeu tanto a pena, 5 anos só juntou 8 mil e pouco. Mas olha, ela é uma família sem dívidas e com uma reserva financeira no valor de quase 2 salários, certo? E a família que teve praticamente o mesmo padrão de vida, mas gastou 120 a mais, a 5% ao mês. Chutem aí, pode chutar, sem fazer conta. Quanto que é a dívida dessa família depois de 5 anos? Se quiser, escreve no chat. A dívida dessa família não é de 8.414, não é de 10 mil, não é de 16 mil, não é o dobro, não é nem mesmo de 20. É de R$ 44.550. É o poder dos juros ao longo do tempo, os juros compostos. Então, assim, depois de 5 anos, por isso que muita gente fala assim, é impossível pagar as dívidas. E era só R$ 120 todo mês. Ela desceu, não foi de escada, não foi de elevador, foi um buraco mesmo, aquele escorregador de parque de diversão que depois de um tempo é íngreme desse jeito. É juros sobre os juros, que a gente fala, poder da bola de neve. A bola de neve são para os dois lados. Uma foi para o 0,5%, que fez uma reserva, e a outra está afundada em dívidas de 44 mil reais, né? 5 vezes 4, aí 8, 9 salários, 9 meses, praticamente se sente impossível de pagar. Então a gente vê que às vezes pessoas da mesma realidade tomam ações diferentes, pequenas ações, porém com o tempo essas pequenas ações têm grandes resultados diferentes. Então, muita gente vive e fala assim, nossa, como é que meu vizinho que ganha mesmo que eu conseguiu pagar à vista aquilo? Será que a gente fez a observação de será que ele era 120 reais positivo ou negativo? Essas pequenas diferenças
fazem muita diferença ao longo do tempo. E o nome disso, o conceito por trás, chama-se juros compostos. Perfeito, Fábio. E muito importante, né, essas dicas que você trouxe e, né, de ter uma vida financeira, né, constante. E a gente também traz isso para a questão da educação digital, né? É um tema que deve ser aprendido, praticado e ensinado pelas pessoas, independente do momento da vida que ela esteja ou da sua idade. A gente sabe que os golpistas eles são extremamente criativos e eles possuem estratégias, né, de golpes e fraudes que podem impactar as pessoas, independente da faixa etária, independente da classe social, né? Então, se aquela pessoa que guardou ali uma reserva, né, ela for vítima de um golpe, ela pode perder aquela reserva. Se a pessoa que já está endividada quiser um recurso financeiro e também cair num golpe, ela vai ter um problema maior ainda, né? Então, independente da idade da pessoa, independente da classe social, ela tem que estar bem conectada aqui com os temas de segurança para evitar ser vítima disso. E aí, seguindo aqui, né, para pedir um apoio para o Fábio, né? Fábio, como que as pessoas podem, né, lidar com as dívidas e ainda criar hábitos saudáveis de consumo, né? E quais os papéis das emoções e comportamento do indivíduo nesse contexto? Fala para gente sobre isso. Muito bom. Olha, a gente sabe que existem cursos para vendedores, né? As empresas contratam as pessoas, tem até pós-graduação sobre vendas. E a gente deveria ter o curso para compradores, para a gente aprender a comprar. A gente sabe fazer pesquisa de preço, a gente vai aprendendo com nossos familiares. Porém, a gente não desenvolve as mesmas técnicas que as técnicas contrárias que os vendedores têm para lidar. Então, eles sabem atiçar mesmo as nossas emoções, a gente brilhar o olho, como a gente estava conversando, a sensação de urgência. Então, se a gente conhece um pouquinho das ferramentas dos vendedores, a gente também pode se programar melhor para fazer as nossas compras. Como a gente falou na outra pergunta, quando a gente lista nossos objetivos, é uma forma de planejar nosso consumo. Porque a gente tem que fazer escolhas. Os recursos financeiros são limitados. E quando a gente define objetivos, a gente vai ter que falar não para algumas coisas, mesmo que doa, né? Senão a gente não, os desejos, eles são infinitos. E nosso sistema que a gente vive, muitas propagandas, se a gente não tiver um mínimo de um planejamento, a gente vai pelas emoções. E pelas emoções a gente vai consumir acima do que a gente deseja, que a gente planeja e vai provavelmente cair nas dívidas. Daí tem dois tipos de dívidas. As dívidas não planejadas, que elas vão acontecendo e provavelmente são ou cheque especial, ou rotativo do cartão, ou aquela coisa que você faz na urgência, e normalmente são dívidas caras, porque elas não são planejadas. E a instituição financeira também tem que tomar suas medidas para garantir que ela receba de volta disso. Isso é um sistema financeiro. Acho que a gente tem que mudar um pouco a cabeça de, olha, eles querem, muito caro, porque tem esse ponto do caro, pode melhorar as taxas estruturais, mas para dívidas planejadas, olha, eu quero comprar uma casa e vou fazer um financiamento imobiliário, comprar um veículo que vai me auxiliar no meu negócio e vou planejar usar esse recurso que eu não tenho para fazer uma dívida planejada. Esse é um outro tipo de dívida. E as emoções afetam mesmo. Então, tem uma série de vieses comportamentais que foram listados que mostram como a gente. Não é que a gente não é racional, a gente tem uma racionalidade limitada. A gente tem certos recursos para tomar decisão, mas eles não são perfeitos. Então, a gente sente aversão à perda. A gente faz contabilidade mental, que é basicamente assim, olha, eu ganho R$ 1.000, eu vou fazer uma parcela de R$ 100, então eu vou ter para gastar 900. Porém, quando eu vou comprar uma outra coisa, é uma parcela de R$ 50. Então, como eu ganho R$ 1.000, eu tenho 950. Só que eu já esqueci o primeiro. Eu já tenho que contar os 100 primeiro e os 50 do segunda parcela. Então, minha renda para o próximo mês
É 1.000 menos o 100 menos o 50. Mas a contabilidade mental faz a gente, na hora da decisão da compra, por exemplo, de alguma coisa, fazer uma conta rápida de cabeça. Eu ganho 1.000, essa parcela é 50, eu posso comprar. Então tem uma série de coisas. Ancoragem, a gente vê uma coisa, já aquilo já é basicamente a regra, ou aquele preço, ou a gente e a partir dali que a gente vai tomar decisões. Então tem uma série de vieses. A gente saber que a gente é afetado pelas nossas emoções é fundamental. Acho que esse é o primeiro ponto. As emoções têm um forte impacto na nossa vida financeira. Então, a gente saber o que a gente quer um pouco melhor auxilia a gente tomar decisões mais acertadas, tá? Então, acho que isso basicamente é como que as emoções afetam e quais são as ferramentas que a gente deveria usar para minimizar é, os tropeços que a gente tem. E quando ocorre, porque todo mundo ocorre tropeço, a gente é que nem eu escutei outro dia de um nutricionista. O problema não é você sair do seu planejamento, dos seus exercícios. O problema é você não voltar no dia seguinte para o seu planejamento. Não deixe um dia ruim estragar sua semana, seu mês. E nas finanças é a mesma coisa. Ai, comprei por impulso. Não vai se martirizar por isso. Volta para o seu planejamento. Tenta pensar e voltar para o seu objetivo. Porque isso que vai, ao longo do tempo, com uma família, a gente falou, aquela família lá é perfeita, né? R$ 120 todo mês, não teve um probleminha, guardou todos os meses. Mas no nosso dia a dia não é assim. O importante é, quando não tem nenhum problema, eu guardo 120, 150, vou guardando. Teve um mês que teve um imprevisto, eu tive que pegar daquela reserva, sem problema algum. A grande questão é, voltou para a normalidade, volta para o plano. Ótimo, Fábio. Cíntia, tem alguma complementação a esse tema? Perfeito, excelentes informações aqui que o Fábio trouxe, né? Principalmente quando a gente pensa, né, nesses vieses comportamentais. A gente pode e deve, né, como o Fábio trouxe a questão dos objetivos, ele precisa ser prioridade no meu orçamento. Então, se eu tenho hoje meus ganhos, geralmente o meu modelo mental, né, de pensar no meu dinheiro é o que eu ganho, o que eu gasto, se sobrar eu guardo, se faltar eu busco crédito e vida que segue. Então, eu preciso elencar esses objetivos, esses desejos, e a gente até pede para as pessoas não pensarem em um só, porque muitas vezes um só, ou ele é muito pertinho, ou ele é muito longo prazo e pode nos desanimar ao longo aí deste processo. Busque pelo menos três, um a curto, um a médio e um a longo. Com esses três, o que que a gente vai fazer de processo diferente, até para que a gente possa lidar melhor com as dívidas? Eu vou receber o meu salário, vou determinar o que eu quero com esses três objetivos, três sonhos. Qual é o valor que eu vou me determinar a reservar todos os meses? E assim que o dinheiro cair na minha conta, cair na minha mão, eu já vou canalizar esses valores para uma reserva, seja uma poupança, algum outro produto financeiro, e ele já vai sair da minha vista. Então, eu vou ter que viver, né, e lidar com o meu ganho do que sobra. Então, aqui já é um mecanismo para que eu possa ter ali, lidar com essas dívidas um pouquinho mais fácil. Uma outra coisa que eu também posso e devo olhar é quais são as modalidades, né, de dívidas que eu vou utilizar, que está à minha disposição, e se vai me ajudar ou atrapalhar. Eu preciso ter o cheque especial, por exemplo, faz parte da minha rotina, ou eu já estou vendo que eu ter esse limite disponível está mais me atrapalhando do que ajudando. Então, eu tenho que ter esse olhar e tomar decisões. Vou continuar ou vou ficar sem ele temporariamente? Tenho cartões de créditos. Quantos cartões eu tenho? Eu preciso de todos eles? Tenho uma renda só, preciso de três, então talvez a gente concentrar em um único cartão até para facilitar a nossa organização. Qual é esse limite do cartão que eu tenho para eu também ter um limite adequado à minha realidade, para no momento que eu for fazer as minhas compras ou ainda, né,
cair na tentação aí dos vendedores que sabem usar muito bem a nossa mente para o consumo, eu ter ali algumas restrições que eu mesmo acabo colocando para que a minha emoção não tome a decisão por mim. Então, eu tenho que buscar essas barreiras, essas ferramentas que vão me ajudar no momento de impulso, a saber o que eu consigo naquele momento e o que eu não consigo. Então, é uma forma também de ajudar no momento de eu fazer uma compra, saber o que cabe e não cabe no orçamento, saber que crédito eu vou ter ou não para comprar aquele item. Então, é buscar otimizar, simplificar a nossa vida. Quanto mais simples, melhor para a gente organizar, tirar um pouquinho aí da complexidade de várias ferramentas, para que no momento de decisão eu faço o meu consumo, a minha compra, uso ali um instrumento de dívida que esteja muito mais alinhado com essa minha realidade. Ótimo. E esses fatores comportamentais, eles são bem importantes, né? E a gente, né, estuda aqui o comportamento também das fraudes e dos golpes. E a gente vê que uma das armas que os criminosos mais utilizam, né, para cometer as vítimas aqui de fraudes e golpes é a chamada técnica da engenharia social. A engenharia social nada mais é do que uma forma de você manipular as emoções, né, da sua vítima e deixá-las totalmente vulneráveis, né, para fazer aquilo que ela quer, né? Então, aqui eu vou citar dois exemplos aqui para ilustrar isso, né? Então, imagina que um golpista enviou uma mensagem via WhatsApp para uma vítima se passando pelo filho dela, né? Dizendo ali que trocou de aparelho, né? Que pede para a vítima salvar aquele novo número, né? E no próximo passo ele fala: Mãe, eu estou aqui precisando pagar uma conta, não consigo acessar o app do meu banco porque eu troquei de número. Você pode fazer uma transferência, você pode fazer esse Pix, você pode pagar esse boleto, né? E a mãe, ali, né, envolvida naquela questão sentimental, ela vai muitas vezes entender que aquilo é verídico, não vai tentar falar com o filho e simplesmente vai acabar executando aquilo que o golpista está pedindo, né? Então, a gente vê muito isso acontecer. E, né, em outro caso, por exemplo, o golpista ele liga para uma vítima se passando pela central de segurança do banco, né? Falando ali, eu queria confirmar uma transação financeira aqui de um Pix de R$ 4.990 na loja XPTO, né? E aí a pessoa vai falar, não, mas eu não estou fazendo essa compra, eu não fiz esse Pix, né? E aí o golpista já vai ter capturado ali também a emoção da pessoa, porque ela está aflita, pensando no dinheiro que ela pode potencialmente estar perdendo. E aí é quando o golpista vai falar, ó, para te proteger, né, para evitar que você tenha essa perda, eu preciso aqui de algumas confirmações. Seu CPF, sua senha, algum código de segurança, né? E com isso eles vão também manipular emocionalmente a pessoa numa situação de desespero, né, por conta daquilo que ela pode perder, né? E vai conseguir ali, com poucas informações, né, da pessoa, né, mas com uma estratégia bem montada, vão conseguir ali ter êxito com várias pessoas que não vão estar preparadas para lidar com esse tipo de emoção. Então, esse é um ponto bem importante, né? O comportamento diante aqui de uma fraude ou de um golpe. E aqui, né, pegando o gancho, né, de coisas que a gente pode aprender, né, com tudo isso que a gente está falando, eu queria pedir aqui para o Fábio, né, eu sei que o Banco Central tem várias iniciativas, né, e que cursos gratuitos, materiais que a gente tem à disposição do Banco Central, e como que a gente pode acessar, Fábio? O Banco Central tem uma página dedicada à cidadania financeira, ela chama Cidadania Financeira mesmo. Se você colocar no Google Cidadania Financeira Banco Central, vai cair nessa página. Se você acessar a página do Banco Central, que é bcb.gov.br, logo na página principal tem os links para a página de cidadania financeira. Dentro dessa página de cidadania financeira tem uma série de materiais, glossário de termos financeiros, e eu vou destacar aqui para o nosso Semana Enem dois cursos.
um curso de gestão de finanças pessoais, que é um curso de 20 horas para as pessoas que começa do fundamental e anda todos os aspectos da gestão financeira pessoal e familiar. Esse curso, os dois cursos, eles são do Banco Central e migraram, estão na plataforma EVG do governo, Escola Virtual do Governo, e são gratuitos. É só você entrar, fazer o cadastro e fazer o curso. Então, tanto para você quanto alguém que você acha importante, olha como eu falei lá no início, alguma dica você vai sair daqui. Uma delas é esse curso de gestão de finanças pessoais, que está disponível gratuitamente. E o outro curso, na mesma página, você pode ter lá na página de Cidadania Financeira do Banco Central, está na plataforma do EVG, da Escola Virtual do Governo, chama é uma formação de multiplicadores da série de vídeos Eu e Meu Dinheiro. Então, a formação para você como professor, palestrante, pai, ir na sua igreja, no seu condomínio, quer falar de dinheiro? Não sei como. Faz esse curso de formação, daí ele vai te ensinar a utilizar 5 vídeos sobre finanças pessoais, sobre poupança, compra por impulso, aposentadoria, planejamento para consumo, consumo consciente, diversos temas, e ele te ensina a utilizar os vídeos de maneira didática. Então, ele te prepara para fazer as perguntas, para assistir o vídeo, para trabalhar o vídeo com a plateia. Então, é um curso super completo para você atuar como um palestrante multiplicador. Chama Formação em Multiplicadores da série de vídeos Eu e Meu Dinheiro. Então, esses dois cursos aí eu recomendo para todos fazerem. Perfeito, Fábio. E aqui na BBC, né, a gente também tem alguns cursos gratuitos e são duas trilhas bem bacanas, né? Uma é educação financeira para jovens, né? E o outro é como alcançar a sua independência financeira, né? Então, cada um dessas trilhas, né, tem dezenas ali de treinamentos, né, mini treinamentos que a pessoa pode fazer para ir, né, destacando aí esse tipo de prática. Também temos aqui os nossos podcasts, né? Assim como nós estamos fazendo a BBC Talks, existem os podcasts da BBC com informações bem relevantes que as pessoas que não ouviram ainda podem, né, acessar o site da BBC. O pessoal que vai colocar no chat aqui os links, né? É bem importante esses conteúdos que são gratuitos, né? Estão à disposição aí de todos. E seguindo nessa linha, né, a gente falando de cursos, né, que outras ferramentas assim, que a gente tem para auxiliar nessa educação financeira? Olha, graças a Deus, e até com a aprovação do MEC, hoje a gente já tem até quem gosta, né, e quer se especializar, tem graduação, tem pós-graduação em educação financeira, reconhecida pelo MEC, né, foi aprovado o ano passado, né, a primeira curso voltado para a formação de ensino superior. A gente tem também algumas outras ferramentas, assim como vocês trouxeram, né? Podcasts, vídeos, tem livros, né? Até o Fábio tem aqui é autor de algum livro, eu sou autor, então verificar esses outros livros, né? De autores também que falam sobre educação financeira, então é importante a gente se aprofundar nesse conhecimento. Existem alguns aplicativos que a gente pode utilizar, é importante também olhar ali a fonte desses aplicativos para que a gente tenha aí uma garantia, uma segurança, né, principalmente dos nossos dados. Então, mas tem alguns aplicativos que ajudam ali no nosso dia a dia, no nosso controle dessas entradas e saídas, que podem auxiliar nessa movimentação. Existem algumas plataformas de streamings que traz um pouquinho do conhecimento da educação financeira por meio do lúdico, né, por meio do entretenimento, que a gente também pode observar e várias outras ferramentas no sentido de pesquisar, de consultar, de buscar, às vezes, até um atendimento com um profissional que foi capacitado, que trabalha e atua na área, às vezes para situações mais específicas, para situações um pouquinho mais complexa, é importante, às vezes, a gente buscar um olhar de quem está fora daquele contexto, não está com a emoção ali envolvida, para poder orientar e trazer esse direcionamento.
Muito bom, Cíntia. E pegando, né, nesse gancho de conteúdos, né, que estão à disposição, eu, né, gostaria aqui de falar também sobre uma ação que a BBC fez no ano passado, né, ali em agosto de 2023, foi lançada a campanha Tem Cara de Golpe. Então, uma campanha que tem a finalidade de prevenir fraudes e golpes, né? Então, a BBC construiu um site, né, com bastante informações, dicas, né, sobre fraudes e golpes, como as pessoas devem se proteger. Essa ação ela foi uma iniciativa da Comissão de Prevenção a Fraudes e desenvolvida por um grupo de trabalho de profissionais dos bancos, né, que atuaram ali com parceiros para criar essa campanha, incentivando aí que todos os associados da BBC para participar, né, hoje já são 121 associados à BBC, né, então todos têm à disposição o material que é produzido pela BBC para disponibilizar para os seus clientes, para os seus associados também. Então, é uma campanha bastante importante, né? A gente teve uma abrangência bastante grande aqui nas redes sociais, mídia televisiva, né? Alcançando aí mais de 30 milhões de brasileiros. Imagine se a gente conseguiu, né, que 1% dessas pessoas fossem conscientizadas. A gente está falando de preservar aqui 300 mil pessoas de caírem em algum tipo de golpe ou de fraude, né? E se a gente extrapolar isso para valores médios que se perde com fraudes, né? A gente fala aqui de ticket médio de em torno de R$ 2.000, né? A gente está falando aqui de 600 milhões de reais que poderíamos potencialmente ter protegido, né? E aí esses valores muitas vezes eles vão para o crime organizado, né? Então a gente tem essas ações de comunicação, de conscientização para levar informação e tornar as pessoas mais preparadas para não cair em golpes e fraudes. E aí, né, falando aqui de campanhas em geral, né, então acho que queria também relembrar, né, a campanha aqui que a BBC fez e todas as associações, as associadas estão fazendo, que é ajudar as vítimas do Rio Grande do Sul, né, com doações, né, então o estado todo está precisando de muita ajuda, né, então acho que essa campanha também tem bastante destaque, acho que, né, todos aqui devem estar acompanhando essas informações, né? Então, acho que é um pouco disso que eu também queria comentar aqui das ações que a BBC tem feito. A gente está indo para o final aqui, vamos ter pouco tempo para responder perguntas dos convidados, né? Mas eu consegui aqui acompanhar algumas no chat, né? Então, principais golpes e fraudes que estão acontecendo no mercado, né? Então, a gente vê muita questão de golpe via falsa central, né? Ainda muito golpe de sites falsos, né? Vendendo produtos muito abaixo do valor de mercado, né? Aquelas compras presenciais, né, em estabelecimentos que não são recorrentes, né, ter atenção com quem que você entrega o seu cartão, pagamento por aproximação, conferir os valores, né? Então, a gente vê esses tipos de golpes também que eles têm no mundo virtual, mas também podem acontecer no presencial em algumas situações. Então, as pessoas têm que ter esse cuidado, né? É, caso tenha sido vítima de um golpe, de uma fraude, né, a gente sempre pede para que seja comunicado à instituição financeira de relacionamento, né, bloqueia seu cartão, bloqueia seu dispositivo, né, registra um boletim de ocorrência, tenha sempre anotado ali o canal oficial de contato da sua instituição financeira. Muitas vezes, a pessoa, no momento de desespero, ela nem tem o contato do banco para poder reportar aquela perda ou aquela situação de golpe ou de fraude. E isso, muitas vezes, também limita a atuação dos bancos e também pode potencializar os prejuízos que aquela pessoa vai ter. Então, estar preparado para essas situações é super importante. Queria aqui agradecer, né, novamente a participação da Cíntia e do Fábio nesse nosso a BBC Talks, né? A gente teve outras perguntas, a gente vai depois respondê-las, mandá-las para o pessoal via e-mail, né? Não vamos deixar ninguém sem respostas, mas agradeço aqui mais uma vez por ter contado aqui com os convidados, né? Acho que trouxeram os insights muito importantes. Eu mesmo aqui anotei algumas coisas faladas pelo Fábio, pela Cíntia,
né? Acho que todos aqui vão sair com algumas informações bem importantes em relação a esses temas de educação financeira e educação digital. De uma palavra final aqui para a Cíntia, depois para o Fábio, para a gente finalizar nosso papo de hoje. Perfeito. Primeiramente, agradeço aqui novamente o convite. Espero ter contribuído um pouquinho com o conhecimento de todos. E o importante para a gente fechar, não ter medo de falar sobre dinheiro, principalmente com aquelas pessoas que estão no seu relacionamento, que inclusive isso vai ajudar bastante a evitar golpes, né? As pessoas saberem como que cada um se comporta em relação ao seu dinheiro e saber que quando for alguma informação ali diferente já, né, cheiro de golpe para a gente evitar. Então, não tenha medo de falar com dinheiro, encare essa realidade e use esse dinheiro ao seu favor. Legal, Cíntia. Prazer falar com você, Fábio. Obrigado pelo convite, foi um prazer. E sai com uma dica de ouro. O Banco Central também tem um programa que chama Registrato, com T no final. Você pode acessá-lo, eu vou colocar aqui no chat, pelo Gov.br, e você tem acesso à sua vida financeira um pouco. Por exemplo, onde você tem contas abertas e os empréstimos em seu nome. Então também dá para procurar fraude. Ou contas que você abriu e esqueceu de fechar, você pode ir atrás para regularizar a sua situação, não deixar uma conta aberta que você não usa. Registrato fica como um fechamento aqui, uma dica de ouro para a gente fechar a nossa conversa. Obrigado, Obrigado. Cíntia. Obrigado, Fábio. Acho que aqui também as dicas de ouro que eu posso deixar em relação a esse tema de segurança digital, né? É que as pessoas têm que sempre desconfiar daquilo que parece ser bom demais, né? E sempre buscar informação. A informação nunca é demais e é uma das principais armas que a gente tem contra os golpes. As fraudes ainda a gente consegue, enquanto instituição financeira, fazer investimentos para eliminar as vulnerabilidades. Mas o golpe, né, que é aquela atuação ali na ponta final com o nosso usuário, a gente tem que cada vez mais disseminar conhecimento para que as pessoas utilizem ali os mecanismos de segurança que os bancos fornecem de forma eficiente. A senha, um token, um QR Code, né, são itens que são utilizados ali para fazer a autenticação mais segura da pessoa, né? Porém, isso é tudo de uso pessoal e intransferível. Não compartilhe essas informações com ninguém e preserve os seus dados a todo momento. Bom, agradeço a todos aqui pela participação, deixo um abraço aqui e vamos continuar aqui com as nossas ações de ajudar os nossos irmãos gaúchos. Obrigado a todos, boa tarde.